O H1N1 é o nome técnico, o nome de pesquisa para o vírus da influenza. Nós temos vírus da influenza ou gripe, como a gente conhece mais popularmente, de 3 grupos, o grupo A, o grupo B, o grupo C. Dentro desses grupos, o mais importante é o grupo A, que tem uma possibilidade de mais de 100 tipos de vírus diferentes para causar influenza. Circulando realmente, nós temos aproximadamente 15 vírus deste grupo. Eles se espalham muito rapidamente, diferente do B e do C, são responsáveis pelos surtos ou epidemias ou até pandemias de influenza, né, que atinge o mundo todo. E eles ocorrem normalmente, com maior intensidade no inverno. Porém, o que a gente observou este ano de 2016 é um incremento no número de casos, principalmente a partir de São Paulo, que deu alerta, nos primeiros meses do ano. Então, só para comparar, aqui na região de Cascavel, nós tivemos o ano passado, de janeiro a março, que é o mês fechado, né, 2 casos de influenza, registrados pelos exames que nós tivemos, os pacientes que nós tivemos. Este ano nós já tivemos 12. E isso dá uma diferença grande de número, uma diferença em relação à época de proliferação, de disseminação dessa doença, e principalmente preocupa porque nós não chegamos nos meses frios. Então, será que no mês frio nós teremos ainda mais casos? Bom, isso fez com que houvesse toda uma mobilização no sentido de tentar antecipar um pouco a nossa vacinação. Aqui na região sul a gente consegue antes do início da campanha nacional, pensando exatamente no período não só de inverno que nós entramos daqui a pouco, mas também na circulação do vírus que já é real aqui no Brasil. E essa doença, por ser viral, ela tem um quadro inicial bastante comum a várias doenças: febre, mal-estar, falta de apetite, dores pelo corpo, dor de cabeça. Isso pode ser gripe, isso pode ser dengue, que a gente ainda está passando por dengue, isso pode ser uma outra doença? Sim, pode. Esse início que a gente fala insidioso, que é comum a várias doenças infecciosas, nós precisamos ficar de olho nesse paciente para ver como vai ser a evolução. Mas existe um dado bem importante da influenza causada por vírus, que é a questão respiratória. O indivíduo com falta de ar, com mais dificuldade respiratória, a gente pode pensar mais em influenza do que em outros quadros, porque é um quadro respiratório. E nós temos possibilidade de coletar exame desse indivíduo, desse paciente, e fazer um diagnóstico definitivo. A transmissão se dá da forma contato pessoal, né, de pessoa a pessoa. O espirro que é a forma de eu mandar esses vírus para fora do meu organismo, e a própria inspiração que eu acabo adquirindo o vírus. Mas existe uma outra maneira, que é através de mão, de alimentos, né, do que eu possa contaminar. Então, digamos que eu dê um espirro e rapidamente lembre que eu não devo espirrar para o ambiente e espirro na minha mão, né? Faço esse movimento. O mais correto é este movimento, que eu não vou tocar. Normalmente eu não toco nessa parte do meu braço, mas se eu espirrar na minha mão, eu encho de vírus a minha mão. Se eu não lavar imediatamente ou passar um álcool em gel com vontade em toda a minha superfície da mão, ao tocar em qualquer elemento, uma maçaneta, pegar uma caneta, um talher, eu estarei depositando ali os vírus. E eu posso ajudar na contaminação desta forma. Como? A pessoa pega uma maçaneta, né, põe a mão onde eu pus e acaba inadvertidamente coçando o olho ou coçando o nariz ou então se alimentando. E desta forma o vírus entra para o meu organismo. Ele também entra no aparelho respiratório, não digestivo, mas de qualquer maneira ele pode entrar desta forma. Isso é importante porque daí a gente insiste na prevenção, que é não espirrar em ambientes que tenha muita gente, não estar em ambiente que tenha muita gente se eu estou com sinais de gripe, não tossir nessas pessoas
evitar visitar crianças, idosos ou doentes quando eu estiver com gripe. E lógico, nos sintomas, em qualquer dúvida, eu devo procurar assistência médica, eu devo procurar um diagnóstico. Nós temos dois tipos de tratamento para a influenza. Um é medicamentoso e o outro não é um tratamento, é uma prevenção, que é a vacina. Em geral, quem toma vacina e tem gripe, pelos mesmos vírus da vacina, terá uma doença, terá um quadro mais tranquilo, mais moderado do que grave. E nós temos que cuidar daqueles grupos mais sensíveis aqui no Brasil, para quem a vacina está indicada, que são os menores de 6 meses a menores de 5 anos, os bebês, né, as crianças, as gestantes, todo profissional de saúde para que esteja a postos para poder atender a população, portadores de doenças crônicas já diagnosticadas, eles têm uma baixa imunidade e podem fazer quadros mais graves. Pessoas privadas de liberdade, porque eles vivem num grupo muito junto, muito próximo e podem disseminar também para os funcionários dessas prisões e para os seus familiares. E para a população indígena, que não tem a mesma facilidade de defesa que nós temos, a mesma resposta. O quadro aqui na região oeste do Paraná também teve um incremento, mas está ainda sob controle. Nós fazemos todas essas observações, essas advertências para que a gente se previna em relação à gripe, porque a gente cuide, né, tome os cuidados necessários para não ter a doença e, no caso da doença, procurar um profissional médico para que possa ser prescrito o oseltamivir, que é o antiviral e que tem um resultado muito bom. E o Paraná tem uma quantidade normal para atender toda a população. Existem 2 telefones aqui na região, na seção de vigilância epidemiológica da própria Regional de Saúde, no 3321 5552, e falar com o técnico responsável pela influenza ou pela equipe que está lá na vigilância. E também existe o telefone geral da Secretaria Estadual de Saúde, que é o 41, porque é Curitiba, 3330-4400. Esse telefone dá na telefonista e ela encaminha para o responsável pela influenza. Mas todas as prefeituras, em todos os municípios, nós temos as secretarias de saúde daí de cada município, que tem orientação sobre a doença, a vacinação, o tratamento, o modo de evitar e etc., que vocês podem se dirigir também.